pessoal, aqui é o professor Eliezer. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os princípios SOLID, que são alguns padrões de projetos que foram propostos pelo Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob, por volta do ano 2000. São padrões para a gente melhorar a qualidade do nosso código, melhorar a legibilidade do nosso código e a gente ganhar também em alguns requisitos como manutenibilidade e nosso código ficar mais organizado, mais fácil de, se alguém precisar dar alguma manutenção depois, ficar mais elegante, como a gente pode chamar assim. Então a gente vai agora tratar o primeiro princípio, que é o princípio da responsabilidade única. Aí aqui nessa imagem fala que não é porque você pode que você deve, não significa que você deve, então você pode fazer uma classe ali com 50 mil métodos, mas você não deve fazer isso porque a ideia do princípio é que cada classe tenha uma responsabilidade. Então aqui se a gente tem, eu organizei aqui os códigos PHP em original e refatorado. Original é o código funcionando, mas sem aplicar o princípio, e o refatorado é com o princípio aplicado, ok? Então nossa classe aqui de herói, ela possui 4 propriedades aqui: ID, que é o identificador, o nome, o quanto que o nosso herói tem de vida e de poder. Tem aqui nossa classe de construtor, que ela vai receber os parâmetros, vai atribuir os parâmetros para seguir o encapsulamento e a gente proteger as nossas propriedades. E aqui eu coloquei de uma forma bem simples dois métodos, um método além do construtor, que é um método que transforma esse objeto aqui numa string HTML, imaginando que esse objeto possa ser renderizado numa página web, ok? Aqui então eu criei duas instâncias, uma Hulk e uma Homem de Ferro aqui, com os IDs diferentes, o nome, atribuindo aqui nos construtores, e dei um print nos dois to.html aqui. Então a gente vai ver nosso resultado, que ele vai exibir as duas, chamar o HTML para as duas instâncias da nossa classe, tá? O problema aqui é que o to.html é uma responsabilidade diferente da responsabilidade da classe de herói. Então a forma mais adequada de a gente tratar esse caso, imagina que a gente tivesse mais 1 milhão de métodos aqui dentro, e aí seria errado. Então o certo seria a gente separar essas responsabilidades das classes. Então no nosso modelo aqui refatorado, a gente vai ter aqui nossos métodos para nossos gets aqui para retornar as propriedades, e a gente cria uma nova classe que vai ser um formatador de herói, que ele vai formatar para HTML. E se eu precisar formatar para algum outro formato, por exemplo, eu quero criar um CSV a partir dessa instância, ou eu quero criar um Excel, a ideia é que essa classe fique com essa responsabilidade de formatação, e essa classe aqui vai ser só a classe de persistência. Então a gente consegue cumprir o princípio, que é uma classe deve ter uma e somente uma razão para existir ou para ser alterada, tá ok? Então aqui a chamada do nosso formatador, eu coloquei como um método estático aqui. Então vai ser a nossa classe de formatação, chamando o HTML, passando por parâmetro a instância que a gente criou previamente. Então as classes ficam separadas. Eu deixei somente a nível didático no mesmo arquivo, mas a gente poderia separar para ficar mais organizado, separar um em cada arquivo, para a gente ter um controle maior de cada classe em um único arquivo, ok? Cada arquivo com uma única classe.
Então, essa forma a gente cumpre o primeiro princípio, beleza? O próximo princípio do Solid vai ser o princípio aberto-fechado. Então, fala que você não tem que fazer fazer uma cirurgia de tórax quando você está colocando um casaco. Então, tem que saber o que você realmente está precisando. Então, segundo o Uncle Bob, você somente precisa estender o comportamento de uma classe sem precisar modificar ela. Ou seja, se eu vou só colocar um casaco, eu só estou criando uma nova casca em cima, não preciso fazer uma cirurgia de tórax. Então, no nosso arquivo aqui original, eu tenho uma classe aqui de retângulo, que ela tem lá a largura e a altura. E se eu criar aqui uma classe board, que ela vai receber vários retângulos, para calcular a área, eu faço um for lá no meu vetor de retângulos e vou colocando a área total, a altura do retângulo vezes a largura vezes a altura, e eu somo nessa minha variável de área. O problema aqui, se eu criasse uma nova classe, como se fosse um quadrado, um triângulo, por exemplo, eu ia ter que sempre alterar aqui a minha classe board para fazer a conta da área. Eu teria que colocar um if aqui para verificar qual que é o tipo da minha forma para conseguir calcular. Então, a ideia é que a gente sempre estenda o comportamento da classe, nunca fique modificando o comportamento da classe. Então, um exemplo desse princípio fatorado seria a gente criar uma interface de shape, uma interface de forma, que ela teria uma função de área. Então, só para relembrar, quando a gente tem uma interface, a gente está falando que todo mundo que implementar essa interface vai ser obrigatoriamente ter que implementar essa função área, tá? Então eu crio aqui uma classe, por exemplo, retângulo, que implementa o shape, então ela tem que ter uma função de área que vai retornar altura vezes a largura, tá? Aí eu vou ter uma classe círculo, que implementa também a classe forma, então ela também vai ter que implementar aqui a função de área, só que a função de área aqui vai ter outra implementação, porque a área do círculo é diferente da área do retângulo. Então a área do círculo é o raio dela ao quadrado vezes o π. Aqui eu não coloquei as outras propriedades, só para simplificar, para ficar mais didático, mas só para vocês entenderem como que ficaria a implementação. E aqui minha classe board, eu teria um vetor de shapes aqui, de formas, e no meu for aqui, eu simplesmente, para contar a área de todas as minhas formas, eu simplesmente pego a área e somo com a área do shape. Como o shape vai ser uma interface, ela sempre vai ter essa função área, independente se eu tiver um retângulo ou se eu tiver um círculo dentro desse vetor de shapes, eu vou conseguir calcular. E se eu criar uma nova classe aqui, por exemplo, triângulo, que vai ser lá altura vezes largura dividido por 2, ou dependendo se for um outro polígono, outras implementações de área, eu não preciso mexer na minha classe board. Então esse é o princípio da gente sempre estender o comportamento, mas nunca ficar modificando as classes, ok? Então a gente vai para o próximo princípio, que é o princípio de substituição de Liskov. Esse princípio diz que, aqui tem uma pequena piadinha, parece um pato, faz barulho de pato, mas precisa de baterias. Então provavelmente você está usando a abstração errada. Esse princípio de Liskov fala que as classes derivadas devem ser substituíveis pelas suas classes base. Ou seja, se eu usar a classe base, ela não vai interferir no comportamento da minha classe. Tá? Então aqui, se eu usar uma classe retângulo, que ela vai ter um getArea aqui, que vai ser a altura vezes a largura, e a classe quadrado estender a classe retângulo, tá? Eu estou modificando aqui, eu tenho um 7 largura, 7 altura, eu estou modificando
o comportamento da minha classe base. Então, se eu fizer a substituição de uma instância da minha classe filha pela classe mãe, ele vai ter um comportamento diferente. Então, a ideia é que ele tenha um comportamento igual da classe mãe, se for usando os mesmos métodos. Aqui, então, no nosso método aqui refatorado, a ideia seria o quê? De a gente criar uma interface de quadrilátero, que ele vai ter um set altura, set a largura, get área, e as classes que precisar, elas implementam essa interface aqui. Então eu mudo a minha forma de implementar para não ferir esse princípio de que as classes derivadas podem ser substituídas pelas classes bases, ok? Aí se eu precisar, eu vou ter a implementação toda na minha classe filha aqui. Então vamos para o próximo princípio, que é o quarto. Então só para, eu esqueci de falar no começo, mas o solid é por causa das iniciais aqui. É o princípio da segregação de interface. Então às vezes tem muita coisa ali que você não está utilizando. A ideia é você só ter implementado o que você realmente precise. Então no nosso exemplo aqui, segundo a definição do Uncle Bob, faça a sua interface com uma granularidade tão fina quanto a especificação do cliente. Então se eu tiver aqui, por exemplo, uma interface, que são pássaros, e ela tem três métodos. Vai ter o renderize, que seria para escrever o pássaro na tela ou no seu dispositivo de saída. O set location, que vai ser longitude e latitude, para saber qual que vai ser o x e o y no mapa, ali onde o pássaro vai estar, e a altitude que ele vai estar. Então imagina que a gente vai ter com isso uma visão tridimensional da posição da geolocalização do pássaro. Aí eu vou ter aqui uma classe, que é papagaio, que implementa a interface pássaro. Então relembrando aqui a interface, quando eu tenho os métodos aqui na interface, eu sou obrigado a implementar implementar os métodos da interface. Então ele vai ter lá o setLocation, o setAltitude e o renderize. Mas imaginando que a gente tem uma classe Pinguim, que também implementa a classe passo, ela também vai ser forçada a implementar todos os métodos, porque ela está implementando a interface. Então ela vai implementar a localização, beleza? O pinguim tem uma localização, só que aqui vai ter um renderize para desenhar o pinguim, mas aqui no setAltitude eu não vou ter essa classe implementada para o pinguim, porque pinguins não voam. Eles são pássaros, mas eles não voam. Então tem um problema aqui que fere o princípio, que eu estou implementando um método que eu não vou estar usando. Então eu vou estar fazendo aqui, usando mais coisas do que eu deveria. Isso é ruim para nível de manutenção, se você precisar mexer na interface, isso gera diversos problemas. Até pode, em alguns casos, sim, ter economia de recursos, mesmo computacionais. Para a gente resolver esse problema, então aqui tem a classe refatorada, a gente vai continuar a interface de pássaros, só que a interface de pássaros vai ter somente o setLocation e o renderize. Então, diferente aqui que tinha altitude, o pássaro ele só vai ter a localização e renderize, porque é o que todos os pássaros realmente têm. Então a gente vai criar uma outra interface que chama pássaros voadores, ou pássaros que voam aí, que ela estende a interface de pássaros e ela acrescenta a função de altitude. Então a gente vai ter duas interfaces, uma estendendo da outra. Então todo mundo que estender essa interface vai ter que implementar esse método e esse método. Tá? Então nossa classe papagaio ela vai implementar a interface de pássaros voadores. Então vai ter lá os três métodos, setLocation, setAltitude e renderize. E a classe pinguim vai implementar somente a classe de pássaro, que vai ter só o setLocation, tá errado aqui, e a classe de renderize, ok? Então o renderize vai estar nas duas, o setLocation vai estar nas duas, mas o setAltitude vai estar só
na classe papagaio, porque é só a classe que está implementando a interface de pássaros que voam. Então aqui eu garanto que todos os métodos que foram implementados realmente são os métodos que precisam estão de acordo com a minha especificação do cliente. Então está de acordo com a minha abstração. Ok? Então vamos para o próximo princípio, o último princípio, que é o do D, que é o princípio da inversão de dependência. Então ele pergunta aqui se a gente se a gente deve soldar uma lâmpada diretamente na rede elétrica numa parede, ou se você coloca um plug. Então é meio óbvia a resposta disso, né? Você tem que colocar um plug, porque se você precisar tirar e colocar outra lâmpada, colocar outro eletrodoméstico ali naquela tomada, você não precisa desoldar ali ou fazer tem que chamar um eletricista para quando precisar trocar uma lâmpada, por exemplo. Trazendo essa abstração para o nosso nível de código, quando a gente tem, segundo o Malcolm Bob, ele fala que é melhor depende apenas de abstrações e não de algo concreto. Então, no nosso caso aqui, se a gente tem, por exemplo, uma classe de conexão MySQL, que vai ter uma função de connect, ela pode ter aqui uma função também de query, que ela vai aqui conectar no nosso banco de dados e depois executar uma query. Então aqui eu posso, na nossa classe PageLoader, ele vai criar lá uma variável dbConnection, no construct ele vai receber um MySQL connection e eu vou fazer a chamada do connect e depois imagino que eu vou fazer uma chamada para isso aqui seria para conectar no banco de dados, isso aqui para executar uma determinada query no banco de dados, ok? Eu vou deixar, não vou fazer todo o código para ficar mais didático. Aí suponha que eu tenha esse código aqui em 357 mil lugares na minha aplicação. E aí eu resolvo mudar minha conexão para a conexão Oracle. O que eu teria que fazer? Teria que sair mudando em todas as minhas conexões, sair alterando tudo. Isso que é a gente soldar direto aqui no nosso código, deixar chumbado aqui no código. Isso é ruim, porque a gente está dependendo de uma coisa concreta, de uma classe concreta e não de uma abstração. O que seria melhor seria a gente fazer uma interface de conexão, então aqui o arquivo já de refatorado, uma interface de conexão que teria lá nosso connect, nosso query, então todo mundo que implementar essa interface vai ter que ter o connect, vai ter que ter o query. E a gente tem, por exemplo, uma classe de MySQL Connection que implementa a interface. Então, ela vai ter que ir lá um código para conectar usando MySQL e um código para fazer a query usando MySQL. E aí eu vou ter lá meu Oracle Connection, uma outra classe que também implementa o DB Connection Interface e vai ter o Connect e o query também usando o Oracle. Aí todos os lugares que eu for usar a conexão, o meu consultor vai receber como parâmetro uma interface e não a classe. Então eu vou estar dependendo de uma abstração e não de uma classe já implementada. Isso facilita a questão de mantenibilidade e fica mais a gente abstrai um pouco mais, fica mais fácil de entender. Então se eu precisar conectar, como eu tenho uma interface aqui e todo mundo que implementa essa interface vai ter o connect lá, porque está determinado na interface, eu posso fazer a chamada do connect aqui, que eu tenho a garantia que tanto se vem uma conexão Oracle como se vem uma conexão MySQL, eu vou ter o resultado que eu estou esperando aqui no meu connect ou no meu query aqui. Eu vou subir esses códigos no meu GitHub, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o caminho do GitHub onde vai estar esses códigos e espero que vocês comentem aí e se tiver alguma dúvida pode mandar que a gente responde o quanto antes. Um abraço a todos e até a próxima.